Olá, governador Isolda Sela, para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o Twitter, pelo Face, também pelo YouTube, já deu para anotar aqui que ela está presente e ela é a nossa convidada de hoje. Bom dia, governador, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui na Jangadeiro. Muito bom dia, Nonato, bom dia, Carla. Bom dia. Ao Carlos. E muito obrigada por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. Saudar também a todos os ouvintes da Band e os que nos acompanham também pelas redes sociais. E muito bom dia. Após 3 anos como vice-governadora, há 17 dias a senhora assumiu a governança do Estado. Como é que tem sido essa experiência? O que mudou de vice-governadora para o cargo maior? Bom, a minha experiência na administração pública, né, que já vem de alguns bons anos, tanto nessa linha de frente da educação, tanto uma experiência municipal como quase 8 anos na Secretaria de Educação do Estado, né, um momento muito, muito rico, muito desafiador e de muito trabalho. Na sequência, os 7 anos e 3 meses como vice-governadora, também nesse trabalho firme e permanente e construtivo, que eu considero, liderado pelo governador Camilo, com a participação, né, de um grande time de servidores e colaboradores e também parceiros, porque eu sempre digo que a parceria está no DNA desse governo. Então, tudo isso representa uma experiência importante para um momento que chegou, não é? Para mim, não posso deixar de dizer, um tanto inusitado, porque não estava exatamente no meu plano, mas a tarefa chega e é um sentido de responsabilidade, de compromisso, acho que principalmente isso sintetiza mesmo, e de trabalho. Eu penso que nós temos também um planejamento em ação, nós temos entregas e muitos serviços a prestar para a população, tudo isso é o que está no meu foco, é o que me anima. E no papel de vice, a senhora atuou com muita ênfase, também com muita visibilidade, o que quebra aquela velha coisa de que vice não apita, né? Vice não fala, não apita. Não, teve oportunidade realmente de seguir à frente. Qual é a sua principal agenda como governadora? Eu sei que a educação, a senhora sempre está nesse recinto, com a propriedade do talento e da especialização que a senhora tem como mestre. Mas há um interesse muito especial por ações que envolvam também jovens agora? Ah, sim, com certeza, Nonato. E esses grandes desafios, não é, que nós seguimos avançando, não é, sempre com foco no serviço que muda e que pode chegar na vida das pessoas. Essa eu penso que é uma linha sempre de condução, né, que se deve ter no governo, que esse governo vem tendo. Aquilo que chega perto das pessoas e que pode fazer transformações importantes. Uhum. Nós sabemos que os desafios são sempre muito grandes, claro. Né? Eu tenho plena consciência de tantos deles. Mas o trabalho organizado, planejado e com foco, para mim, é essencial. Então, você falou aí de jovens, e ontem mesmo nós lançamos um programa chamado Ser Jovem. Uhum, é disso que eu falo. É o Ceará Jovem. Uhum. O que nós pretendemos que cada vez mais seja ser jovem no Ceará, com oportunidades. É um programa voltado para... O horizonte é fazer com que os jovens possam ter espaço e ser protagonistas no mercado de trabalho. Preparar esses meninos para que eles possam desempenhar suas competências no trabalho. E em qual área? Na área de tecnologias. Uhum. Tecnologia da informação e da comunicação, das TICs. É o futuro presente. É o futuro presente, é o mundo digital, é a chamada revolução digital. A gente vê os registros de ocupações tradicionais que vêm desaparecendo e, por outro lado, novas ocupações ligadas a esse mundo digital
a tecnologia que aparecem e que surgem e que vão se fortalecer. O que se ouve dos especialistas é que há um grande apagão de mão de obra. Então, imagine, a população precisando tanto de emprego, de renda, e uma área com o chamado apagão de mão de obra. Então, nós precisamos unir toda esse momento de revolução digital, revolução do conhecimento, economia do conhecimento, que o Ceará vem tendo um esforço grande para atrair empresas. Nós temos empresas grandes do setor, empresas multinacionais. Então, vamos unir isso com a participação da nossa população, dos nossos jovens. Eles precisam estar preparados para aproveitar e para construir toda essas novas possibilidades a partir das demandas que surgem nessas áreas, né? Que vão permear os meios de produção, os serviços, toda essa área. Então, os meninos precisam ser preparados para isso. Carla Moura. Para abraçar esse mercado, sim, né, com governadora? certeza. Muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal Jangadeiro. Ontem o governo federal sustou o estado de emergência, né? E aí eu queria saber primeiro a sua avaliação e como isso impacta diretamente aqui no nosso estado. Bom, nós estamos avaliando essa situação. Na verdade, o ministro da Saúde, ele fez esse anúncio, mas ainda não detalhou, ainda não deu as devidas explicações com relação à progressividade dessa mudança. Porque quando o estado de emergência em saúde foi definido, instituído por portaria do Ministério, isso gera uma série de situações especiais e excepcionais em muitos atos e medidas da administração pública. Então, na forma de contratação, de serviços, de aquisição de bens, entre outras. Tudo isso, essa mudança é preciso ser vista com cautela, para não causar problemas para estados e municípios. O Conselho Nacional de Secretários de Estado se manifestou, né, no sentido de solicitar uma reunião com o Ministério. Cautela, né? Vai ter essa reunião, parece que marcada para a próxima semana, e exatamente para pedir a devida progressividade na implementação da medida, para não ter problemas, né, que nós possamos seguir em frente, sempre em frente, atravessando de vez toda essa situação de pandemia. Porque isso também acaba impactando até no planejamento, nos orçamentos de estados e municípios. Como é que deve ficar o planejamento, o orçamento, já pensando em 2023 aqui do nosso estado? Pois é, com certeza. No caso, o Ceará procura sempre ter o seu controle e um acompanhamento muito, muito prudente com relação a essa questão dos orçamentos. Na verdade, nós temos superando essa travessia, né, da pandemia, recursos e insumos, né, voltados, obviamente, que se justificavam por conta da situação, eles deixarão de existir. Mas nós tivemos, ao longo desse tempo, uma grande atenção com o apoio aos municípios, por exemplo, né, garantimos, inclusive, ainda esse ano, foi garantida uma verba importante, em torno de 30 milhões, só para que os municípios pudessem dar sequência aí às suas ações de enfrentamento com relação à Ômicron, que, graças a Deus, foi uma onda, um pico muito acelerado, muito alto de contaminação, mas com baixo percentual de agravamento e de óbitos, né? Então, isso muito motivado pela barreira imunológica garantida pela vacina. A vacina foi muito importante para nós atravessarmos uma onda daquela, né, de tão alta contaminação e sem tantos problemas como o que vivemos nas ondas anteriores. Então, esses apoios, eles seguem, eles estão previstos para o que nos interessa, que é o fortalecimento da descentralização da saúde, ajudar os municípios a melhorar os seus serviços de atenção básica,
né? Nós tivemos recentemente um programa lançado exatamente sobre isso, o Cuidar Melhor, para apoiar e premiar também os municípios que se destacam, perseguindo ali os principais indicadores que são as medidas desse programa e né, isso usando da melhor forma os recursos e com um bom planejamento. Há algum planejamento, governadora, de compra direta de vacinas aqui para o nosso estado, ou o Ceará deve continuar recebendo aí por parte do Ministério da Saúde? Porque a gente sabe que no começo teve essa tentativa do estado, agora a gente está num momento, digamos assim, mais estável de vacinação, todo mundo recebendo, mas o Ceará vai tentar fazer algo paralelo, ou seja, para intensificar essa vacinação, ou para manter, renovar, né, já que a gente está aí no novo ano? Não, não há necessidade de aquisições assim diretas, extraordinárias, né? Diretas de vacina. Nós temos, a oferta está atendendo o que nós precisamos, e eu aproveito muito também esse espaço, Carla Nonato, me comunicando aqui com as famílias, né, cada cidadão, a atenção para a terceira dose. Dos que ainda não tomaram, é importante. Apesar de estarmos numa situação confortável e, claro, bem mais dados mostram o controle da situação, mas o esquema completo da vacinação é muito importante. Então, quem não tomou ainda, quem sabe de alguém que não tomou, fazer esse esforço para que nós possamos subir o nosso patamar de esquema completo. E as crianças, da mesma forma as crianças. Muito importante a vacinação das crianças, porque isso nos dá uma segurança muito maior frente ao futuro. Porque, claro que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda não decretou o fim da pandemia. E eles é que têm a autoridade sanitária para fazer isso. Então, vamos estar sempre atentos, vigilantes, né? Isso não custa, pelo contrário, é uma prevenção e faz com que nós tenhamos mais segurança no futuro. Governadora, a senhora falou em investimentos, e os investimentos na área de segurança do governo Camilo Santana demonstraram uma atenção muito especial para o setor. Aumentou o contingente policial, houve concursos, reforma da capacidade imobiliária das instituições, agregando ali na Guanambi toda a central relacionada. A gente que quer saber um pouco mais do Ceará Pacífico, que inclusive foi da sua responsabilidade. O que é que ele trouxe de aprimoramento também para a sociedade, já que a violência urbana é muito visível e muitas pessoas acham que o governo não conseguiu chegar a colocar em atividade o Ceará Pacífico? Na verdade, o Ceará Pacífico, que é um dos eixos, né, do planejamento inicial ali do Estado, do desenho do planejamento, compondo com os outros 6, né, os chamados 7 Cearás, Ceará do acolhimento, Ceará do conhecimento, Ceará de oportunidades, Ceará transparente, Ceará Pacífico, né, entre outros, é o nosso horizonte, é aquilo que mobiliza o governo para trabalhar e alcançar. É claro que nós temos um governo de resultados, mas isso não significa que nós conseguimos alcançar na educação, por exemplo, né? Nós temos resultados muito positivos na educação, temos vitórias importantes, mas nós temos zona de conforto, de excelência? Não, ainda não. Nós estamos em processo. Da mesma forma, essas questões que nos desafiam muitíssimo, que afeta a vida das famílias, né, de jovens, de todos nós, aqui no Brasil, aqui no Ceará, e é uma situação realmente muito grave, que é o problema da violência. Então, o eixo Ceará-Pacífico, ele olha para aquilo que nos desafia. E aí um trabalho que a vice-governadoria assumiu e apoiou ao longo desses anos, um pacto, a formação de um pacto por um Ceará Pacífico, pacto por aquele Ceará que nós desejamos, né, de termos um dia uma situação
favorável e muito mais tranquila com relação a isso. Então, principalmente porque não depende só do setor do governo, mas depende pessoalmente de cada um de nós que estamos em construção em meio a isso, né? Exatamente. E esse pacto, ele mobiliza isso, Donato, que você está falando. A individualidade. Mobiliza a participação, o engajamento. Tanto dos setores do próprio governo, que precisavam se integrar muito melhor, a próprio sistema de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, PFOSSE, as áreas, né, todas de bombeiros, nas outras esferas também, os poderes, porque é uma problemática que precisa ser, claro, enfrentada dentro de um sistema de segurança e justiça, judiciário, Ministério Público. Então, eu posso dizer, sem dúvidas, que nós temos hoje no Ceará um contexto muito mais favorável com essa articulação para vencermos, pouco a pouco, de forma progressiva, essa problemática complexa. Eu não vendo ilusão, sabe? Nem facilidade, nem solução mágica. Nós já temos a realidade do nosso país mostra isso. Não tem conversa fácil com relação a isso, mas tem trabalho que muda e que melhora estruturas, que valoriza pessoal, que faz um incremento de pessoal. Só para você ter uma ideia, mais de 15 mil profissionais de segurança ao longo desses anos ingressaram no serviço. Mais de 15 mil. Na Polícia Civil é praticamente o que entrou, inclusive tem agora na Academia de Segurança Pública, mais de 500 profissionais da Polícia Civil, escrivães, inspetores, se preparando para entrar em serviço. Eu tô olhando aqui, praticamente o dobro. Então, assim, aqui, muito esforço para garantir uma melhor condição de enfrentar o problema. E a gente colocou a questão de segurança e já tem nossos internautas aqui perguntando, governadora, quando vai ser o curso de formação da PM? Tem também gente perguntando aqui, a Isa pergunta, quando vão ser chamadas 71 vagas remanescentes do concurso da Ematerce? Nós estamos aguardando aí a etapa final, a finalização do concurso da PM, que está prevista para agora o final de abril. A nossa expectativa é que no começo de maio nós possamos estar chamando imediatamente os 3 mil profissionais, homens e mulheres, né, que irão ingressar na academia imediatamente, na Academia de Segurança Pública, para a preparação deles. Lembrando que eles já ingressam como policiais, é uma forma diferente do que era há um tempo essa entrada. Isso significa que eles podem, logo que preparados, começar a assumir tarefas acompanhadas, supervisionadas, mas a população já conta com mais 3 mil profissionais a serviço e para garantir mais ostensividade dessa presença importante da polícia. A tropa se dedica, nós temos tantas pessoas valorosas que têm feito aí, dado sua energia, sua força de trabalho para defender a população cearense. Tá aí, Edson Galdino, também Pedro Farias, tá aí eu respondendo perguntas de vocês que estão interessados. Carla Moura. Tem pergunta aqui também em relação à situação das estradas, governadora, né? Muita gente passou aí os últimos anos sem viajar, esse feriado aproveitou para pegar a estrada e aí a gente sente esse reflexo com os ouvintes que andam aí nos ouvindo. Tem já o plano de recuperação para essas estradas? Deve começar por qual? Tem sim, tem. E nós temos, assim, eu preciso dizer, a gente fala do bom e fala, claro, do desafio. Ao longo desses anos, foram mais de 3 mil quilômetros de estradas entregues, seja aquelas recuperadas, com um nível mais profundo de recuperação, as pavimentadas e também uma parte em torno, perto de 300 quilômetros de estradas duplicadas. Então, nós temos realmente uma ação forte. O Estado tem tido uma boa nota com relação a essas avaliações do Estado, das condições das estradas
estaduais, mas óbvio, nós sabemos que as chuvas causam uma repercussão importante. Nós já temos o plano de atendimento e de recuperação dessas estradas logo que as chuvas abrandarem aí um pouquinho, que permita o serviço, porque é claro, chovendo o tempo inteiro não tem como fazer, mas já temos aí uma ordem de prioridade em função exatamente das que sofreram mais danos e que são inclusive mais movimentadas para gerar o mínimo possível de desconforto e é uma questão também de segurança, né? Com certeza. Então a gente pode esperar ali para o finzinho de maio, começo de junho? Já estaremos em ação, com certeza. Do calendário celeste, com certeza. Né? Mas acreditamos, pelas previsões, eu penso que maio já vai permitir uma ação dessa de recuperação das estradas. Mas estamos atentos com isso, viu? Isso aqui é uma coisa bem importante. Certo. E, governador, em relação a esse incêndio lá no ISGH, quais são os impactos? Afeta, de alguma forma, os estoques, né, de insumos aqui para os hospitais do estado? Como é que está essa situação? Bom, cedinho, ao amanhecer do dia, já estive conversando com o diretor-presidente do ISGH, o doutor Flávio Delufeu, e ele, de pronto, ele já me tranquiliza, né, nos tranquiliza com relação a essa questão de um plano de contingência que eles têm, exatamente para evitar qualquer tipo de descontinuidade de serviço em função de falta de insumos, porque eles, nesses depósitos, eles têm esses insumos e materiais de reposição. Mas ele se mostrou relativamente tranquilo com relação a isso, por conta dessa alternativa que eles já têm para não impactar do serviço, e também eles têm as devidas comprovações, né, de instalações regulares e tudo isso também tranquilo. Eles têm seguros, apólices de seguros, então isso dá uma tranquilidade para o enfrentamento aí das consequências. Com relação às causas e toda essa coisa da perícia, isso ainda está sendo estudado. Os bombeiros atuaram rapidamente, de forma sempre dedicada, então agradecer, né, sempre essa presença aí fundamental desse serviço. Governadora, todo gestor costuma querer deixar um marco da sua gestão. O ex-governador Tasso foi Equilíbrio de Contas Públicas, o ex-governador Ciro Gomes, o Canal do Trabalhador, se teve ampliação das escolas do tempo integral. Camilo, além da gestão da pandemia, nós podemos citar a reorganização da gestão prisional, que realmente havia aquelas rebeliões desses últimos anos, ninguém ouviu mais falar. A senhora, em 8 meses, qual é a marca que pretende deixar da sua gestão? Bom, colocando bola de cristal aqui. Mas sempre tem uma expectativa, um anseio. Eu gostaria de ser lembrada quando eu saísse dos 8 meses. Tem também a possibilidade de seu nome já estar articulado aí entre os 4 para a possibilidade de candidatura, não é isso? O que é que pensa em termos de gestão a marca? Na verdade, a sua primeira... com essa pergunta, né, o primeiro sentimento que vem para mim é uma marca de trabalho, sabe? De responsabilidade perante a tarefa, de ser reconhecida também por algo que eu considero muito importante, que é falar a verdade, né? Me comunicar sempre de uma forma direta e transparente. Eu acho que para mim é um valor muito, muito importante, que eu procuro cultivar na minha vida, e estando numa posição tão importante, né, como essa, tão honrosa, eu quero que isso, né, se reflita também como um valor meu, e seguir, né, com um ritmo de governo operante, fazendo as entregas com resultados, porque eu acho que isso aí é muito importante. Eu valorizo muitíssimo um trabalho que dá resultados. Então, particularmente, me move muitíssimo essa
ação voltada para a preparação dos jovens. Eu penso que o emprego, o trabalho, a renda é algo que tem, e nesses últimos tempos, mobilizado e ocupado, e trazido também sofrimento, né, para tantas famílias. E nós podermos agir e fortalecer o Ceará para transformar cada vez mais essa situação, eu penso que é algo que também pode me dar, e eu sei que há muitos de nós, muita satisfação também. Está passando aqui na minha cabeça uma imagem de reality show para a próxima pergunta. 4 nomes que são indicados para realmente sucessão sua, entre os quais o seu, Roberto Cláudio, presidente da Assembleia Evandro Leitão, o deputado Mauro Filho. O que a senhora diria para garantir seu nome à frente desses outros? Vamos fazer de conta que estamos num reality show político aqui. Quem é que a senhora gostaria de mandar os outros 3 para o paredão? Para serem eliminados. Para ser eliminado. Olha, Nonato, é uma pergunta política, mas vai com o lado irreverente do cearense. São pessoas que eu respeito muito, sabe? Respeito a história, a grande contribuição que deram e que dão ao Ceará nas suas diversas frentes de atuação. Eu acho que pessoas que representam o bom da política, que a gente comprometido e que usa sua competência, sua força de trabalho para tornar essa política, que as ações cheguem realmente às pessoas. Então, eu tenho essa visão, sabe? Nós participamos de uma aliança, ampla para além do PDT, né? Vários partidos, e nós valorizamos muito. Eu valorizo muito isso. Tenho visto que isso é importante para uma boa continuidade de um projeto político que se renova e que se desafia a fazer mais. Nós não queremos mais do mesmo. Na verdade, nós queremos a continuidade daquilo que é essencial, o foco nas políticas, porque as grandes transformações, seja na segurança, na saúde, na educação, tantas outras áreas, na área do trabalho, do emprego, né, da economia, tudo isso precisa de tempo, de foco, de perseverança nas ações. Então, eu valorizo muitíssimo essa aliança e penso que aquilo que for definido, né, no âmbito dessa frente, que é importante também para governar. Né? Nós temos visto o desacerto no nosso país, infelizmente, no governo federal, pela desunião, pela falta de foco, de confluência, de uma visão para o país, de desenvolvimento. Nós não queremos isso para o Ceará, né? Nós queremos livrar o Ceará disso e, pelo contrário, com as nossas diferenças, que são naturais, que são normais e desejáveis no processo, mas nós queremos foco naquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas. Então, eu estou nesse fluxo e sem... Não quero mandar ninguém para o paredão, não, tá? Pelo visto, a senhora quer mandar uma outra pessoa para o paredão, que não faz parte desse grupo. Carla Moura. Vamos lá, tem pergunta aqui de ouvinte governadora sobre as cirurgias eletivas. Ele diz aqui que já está esperando há um tempo, questiona quando que o ritmo deve voltar ao anterior. Pergunta pertinente, importante, de um tópico que tem realmente nos mobilizado muito. Foi lançado, após a segunda onda da pandemia, da Covid, o governo chegou a lançar o mutirão e essa ação forte para dar conta das cirurgias eletivas. O Leonardo da Vinci, por exemplo, né, era um hospital frente Covid, que depois, quando a segunda onda amainou, passou a ser prestar esse serviço, começou com um ritmo bom, só que nós tivemos o pico da Ômicron, né? E aí deu esse retrocesso na ação, mas agora está sendo retomada. Nós estamos
Inclusive, hoje eu tenho uma reunião com o secretário de Saúde, com a equipe principal, exatamente para tratar da retomada com ritmo, com a força que nós sejamos capazes do mutirão de cirurgias eletivas. Está, com certeza, na minha atenção, na nossa atenção, e eu espero em breve poder dar um esclarecimento com relação às nossas pretensões de metas para esses próximos meses. Então deve voltar no mesmo formato de mutirão, né? Não devagar, mas uma força-tarefa para pegar... É força-tarefa para que nós possamos dar conta dessa fila e desse represamento que aconteceu. Já era um assunto, né, que demandava atenção, e com a pandemia isso se agravou, né? Governadora, a senhora tem uma ascendência muito ligada à cultura, como mestra na área de educação, mas principalmente pelo tio-avô Raimundo Sela, não é isso? Tio-avô Raimundo Sela, gente, um dos nomes mais respeitáveis das artes plásticas do Estado. Admiráveis obras que estão em locais públicos aqui de Fortaleza, locais inclusive do governo também, e em também museus importantes. Que incentivos a sua administração tem reservado para dar à área cultural, que a senhora também se importa muito? Bom, dando um segmento a ações importantes que esse governo foi um compromisso, né, inicial do governador Camilo, nosso, da cultura ter um status, né, de mais atenção, de mais prioridade. Isso tanto no que diz respeito, óbvio, a recursos, porque é importante a destinação para isso, mas também a melhoria de equipamentos e dos processos, do engajamento. A secretaria, sob a direção do secretário Fabiano Piúba, eu penso que tem mostrado um trabalho bem importante, bem valoroso. Recentemente, nesses dias, ainda pelas mãos do governador Camilo, nós fizemos a entrega de 3 equipamentos de grande valor para a cultura. Nós o governo entregou o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, e aproveito para convidar a todos para visitar, vale muito a pena. Ele está sendo, aliás, já tem uma presença bem bacana e muito movimento, muito interessante. Está lindo o museu, com equipamentos de ponta. E além dele, a Estação das Artes, já nós tivemos a entrega já de uma etapa importante, ainda com um equipamento para ser finalizado da Pinacoteca, mas também já um espaço, a restauração das estruturas ali da estação ferroviária, e bem no centro, né, de Fortaleza, uma área nobre que precisa muitíssimo dessas ações para revitalização. Eu considero assim que restaurar um equipamento daquele é devolver à cidade um presente maravilhoso. O espaço, realmente, né? Linda também. Quem ainda não teve a oportunidade, planeja aí um passeio nesse final de semana, no domingo. Eles estão já com programações importantes em várias áreas, gastronomia. E o Centro Cultural do Cariri, também um espaço maravilhoso mesmo, um templo, né, que a gente pode chamar assim, cultural, ali para toda a região do Cariri, que é uma região rica e muito, né, fértil de todas essas manifestações culturais nossas e que devemos valorizar. Então, o funcionamento pleno e a ativação, né, dos diversos serviços é algo que, com certeza, nos convoca e nos ocupará ao longo desses meses. Eu sei que a senhora tem raízes interioranas, vivência lá em Sobral, e a senhora não é governadora só de Fortaleza, é do Estado. Qual é o seu olhar em relação ao Estado, que ninguém falou aqui? Alguém que está nos acompanhando aí pelo interior deve saber. E o que é que ela pensa aqui para o interior? As nossas ações, as ações desse governo têm tido sempre uma visão de
de distribuição, de contemplar todas as regiões do Estado. Isso tem sido uma referência em praticamente todas as ações. Os critérios envolvem contemplar as diversas regiões do Estado, exatamente para que nós possamos, né, pouco a pouco, garantir uma maior igualdade de condições e que o desenvolvimento, e que seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da educação, da cultura, né, do esporte, de tudo que é importante para constituir, né, ambiências positivas para a vida das pessoas, chegue em todos os 184 municípios do Ceará, né, que não se concentre só naquelas áreas que já por serem mais desenvolvidas, né, mais ricas e tal, ali a gente tenta não estimular, pelo contrário. Então, o Ceará está no coração, né, do governo, e o esforço é esse sempre, né, de poder chegar sempre a todas e todos. Governador, uma última perguntinha aqui, voltando para a política, se agora, assumindo, né, o cargo de governadora, se tem uma pressãozinha, até mesmo particular sua, em prol de da candidatura mesmo, dessa oficialização à candidatura. Não, eu não sinto, não tenho um sentimento de pressão, nem de ansiedades, assim, com relação a isso, não, sabe? Não tenho mesmo. Eu penso que essa realidade do que eu falei, né, dessa aliança e essa confluência de forças políticas aqui no Ceará, vem a favor do Estado. Então, eu penso que nós não devemos antecipar vontades ou interesses assim de outra ordem que não seja aí o fluxo daquilo que for melhor, daquilo que essa aliança e esse grupo decidir, sabe? Então eu estou assim focada no serviço mesmo, procurando fazer o melhor que posso nessa tarefa honrosa, desafiadora que recebi, e fazer isso até o dia 31 de dezembro deste 2022. Não é o ego que lhe inflaciona, mas é a atenção ao coletivo que lhe impressiona e lhe dá importância. É isso? Muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de conhecer um pouco mais da governadora, que a gente tem acompanhado ao longo da história como vice, mas principalmente como educadora, pela transformação que a senhora trouxe também em benefício de todo o setor. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Nonato, Carla, ao Carlos e a todos aqui do sistema, e por essa oportunidade importante. Muito obrigada a quem nos ouviu, nos acompanhou, e muito importante ter esse canal de comunicação sempre com a população do Ceará. Obrigado aos seus assessores, à frente aí o nosso querido Chagas, o Chagas Vieira, que vocês já viram aqui pela internet. Ele estava de costa, era ele aqui que Só reforçar, Nonato, governadora, que quem chegou agora, tem gente aqui fazendo perguntas sobre concursos. Essa live, a entrevista completa da governadora, tudo fica salvo no nosso canal do YouTube, Facebook, Twitter. É só procurar por Jornal Jangadeiro. Os melhores trechos também dessa entrevista você confere no nosso Instagram, @Jornal Jangadeiro. Bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. São 10h21 agora.